Famílias empreendedoras, famílias que têm empresa em comum, certamente fica atenta aos seus negócios, como é natural que seja assim. Prestar atenção, gerir bem seus negócios, cuidar de todos os setores do seu negócio. É claro que isso é habitual e não seria uma empresa se não fosse assim. A grande questão que eu trago para você é que muitas famílias empreendedoras, famílias que têm empresa em que a maioria dos integrantes da família trabalham na empresa, essas famílias se esquecem de cuidar do relacionamento familiar. Talvez você já comece a pensar aqui comigo que é algo muito difícil, muito desafiador. E é mesmo. Eu estaria sendo irresponsável se eu dissesse para você assim: a convivência familiar entre os integrantes de uma família empreendedora é tranquila. Não, não é. O relacionamento familiar em qualquer situação, tendo empresa ou não, é sempre um desafio, e eu vou mostrar para você também aqui hoje o porquê que é assim e algumas sugestões de solução. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer você por estar aqui, e se você gosta desse tipo de assunto, se interessa por esse tema, já se inscreve agora. Também toca o sininho aí, por favor, para você também receber aí outras publicações aqui, outras conversas que eu quero continuar trazendo aqui para você. Mas se você maratonar aqui no meu canal, você já vai encontrar dezenas e dezenas de aulas, de vídeos gratuitos para que você possa aí conhecer um pouco do meu trabalho que eu realizo já há 30 anos, indo para 31 anos, na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e também na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. E atendo também empresas de todo o Brasil e também algumas do exterior. Bom, vamos continuar aqui. A grande questão que eu estou trazendo para você é que as famílias empreendedoras, às vezes, ou com muita frequência em alguns casos, elas cuidam bem dos seus negócios, mas o relacionamento entre os integrantes da família fica muitas vezes em segundo ou terceiro plano. E você poderia me perguntar assim: mas Aloísio, e daí? Se o negócio está indo bem, se a empresa está funcionando bem, está trazendo resultados, etc., qual o problema? Deixa a família com problema lá de relacionamento, e isso é normal em toda família, como você falou, e se a empresa até agora está dando certo, é porque esse relacionamento ruim entre os integrantes da família não tem nada a ver e não afeta. Você poderia pensar assim. A grande questão é que a maioria das empresas familiares no Brasil, elas desaparecem já na segunda geração. Ou seja, alguém funda uma empresa, seja pequena, média ou grande, e ela continua viva, funcionando enquanto os fundadores estão vivos e atuantes, e no momento em que é feita a sucessão, nessa sucessão, já na segunda geração, a maioria das empresas no Brasil, elas desaparecem. E eu fui atrás de investigar isso, porque quem me conhece sabe, você sabe de alguma maneira, que eu sou pesquisador, gosto de pesquisar. Quando eu fiz o MBA em gestão empresarial numa universidade federal, eu aprendi muitas matérias que me ajudavam a entender de macroeconomia, de microeconomia, até entender e aprender a calcular custos, etc. Até porque eu precisava, porque eu fiquei na gestão hospitalar, de hospital de alta complexidade, durante 11 anos. Então, naturalmente, eu minimamente precisava lidar com essas questões. A grande questão é que a parte humana, o desenvolvimento das pessoas que são sócias, que fazem parte de um negócio, principalmente parentes, principalmente empresa familiar, elas colocam a própria vida da empresa em risco
quando elas não trabalham as suas questões familiares. E aqui entra uma coisa importante, um aspecto importante que eu quero falar para você, porque nessas minhas pesquisas, eu não fiquei parado dando Googles, já dei alguns Googles, obviamente, quem é que não faz isso hoje em dia? Cometi vários Googles. Sim, brincadeiras à parte, eu fui atrás, eu viajei para outros países, eu morei fora do país, fui fazer estágio em um hospital também fora, na América do Norte, fui conhecer mais profundamente e também fui pesquisar essa parte comportamental, porque basicamente todo o forte da minha formação e de prática aí durante a vida inteira é no campo das relações, tanto dentro das empresas quanto relações familiares. Então, eu acabei me especializando nisso pelo tempo, por pesquisar, por praticar, por atender empresários, atender famílias inteiras de empresários. Então, eu acabei me especializando. Não é que eu tenha um diploma pregado na parede dizendo, ele é especialista nas relações empresariais. Não, isso não existe, absolutamente. Eu falo que os meus certificados são os meus clientes, são os empresários que eu venho atendendo. Então, o que eu descobri nessa minha longa jornada e na minha pesquisa e que eu continuo até hoje percebendo e confirmando isso? Se o desenvolvimento humano das pessoas da empresa familiar não é cuidado, essas pessoas que hoje são parceiras, em algum momento, mesmo que inconscientemente, elas vão se voltar contra a própria empresa, de alguma maneira, de várias maneiras, e às vezes de maneiras sutis. Não se trata de uma maldade, como popularmente se pensa em maldade, não. Se trata de realmente um movimento inconsciente, na maioria das vezes, em que a pessoa, ali um membro da família, acaba adotando práticas que são nocivas à empresa, sem contar os vários surtos que acontecem de parentes dentro da empresa que às vezes cometem desvios mesmo de recursos ou acabam matando produtos, acabam afastando clientes, acabam afastando fornecedores, pessoas que estão ali, ou seja, familiares, sócios, que acabam destruindo a empresa de alguma maneira. Também é importante dizer que na empresa familiar existem duas hierarquias. Uma hierarquia é a hierarquia organizacional, que obviamente para uma empresa funcionar é preciso ter isso aí, mas existem também algumas questões que vêm na história da própria família. Quando acontece um choque aí entre a hierarquia familiar e a hierarquia empresarial, quase sempre os problemas se tornam quase que incontornáveis, porque raramente acontece de se demitir alguém de uma família por estar naquela empresa, ou seja, numa empresa familiar, raramente você vai demitir o próprio parente, até porque isso não resolveria, a princípio, aquela questão. Então, você tem aí o choque entre duas hierarquias, a hierarquia familiar e a hierarquia da empresa, a parte organizacional da empresa que tem que existir com seus cargos, suas atribuições, suas funções e também a sua subordinação, entende? Então, esse choque também é muito comum. E por que ele acontece? Um dos principais motivos desse choque de hierarquias é a falta de desenvolvimento humano das pessoas da empresa familiar. Inclusive, se você tiver curiosidade, dá uma olhada aqui que eu publiquei aqui uma pequena aula, um vídeo curto, falando sobre o amadorismo nas empresas familiares. Nessas minhas andanças pelo mundo, pelo Brasil, por todos os lugares, quando vou atender empresas familiares, o que eu mais encontro são empresas que estão tendo dificuldades por conta do amadorismo com o qual tocam suas empresas. Aliás, a palavra que eu estou usando é essa,
tocam a sua empresa. Então é uma forma improvisada, uma forma aí amadorística. Enquanto não se profissionaliza uma empresa familiar, ela realmente não deslancha e não vai para frente. Então é importante dizer para você que o meu atendimento às famílias empreendedoras, ele traz esse duplo olhar, essa dupla abordagem, esse duplo cuidado. Eu sei a priori, ou seja, antes de qualquer coisa, que existem duas hierarquias ali. Agora eu pergunto para você aqui que faz parte de uma empresa familiar. Na sua empresa familiar, como é que está a questão da hierarquia organizacional e a hierarquia familiar? Que tipos de conflitos acontecem aí? Quais as consequências desses tipos de conflitos para o negócio da empresa familiar? Então, eu até peço desculpas aqui a você, não deveria pedir, porque eu estou falando algo para o seu bem, mas eu quero me desculpar por algo simples. O meu entusiasmo ao falar aqui, talvez eu tenha ficado um pouco eloquente, um pouco entusiasmado, mas é porque dói em mim, dói profundamente em mim, enquanto alguém que orienta as famílias empreendedoras, ver que se a empresa familiar ela investe no desenvolvimento pessoal dos seus integrantes, o próprio negócio ele tende a evoluir com muito mais leveza e garantindo também a amizade, a saúde mental e emocional da família empreendedora. E claro, mais sucesso, mais resultados, mais lucratividade na empresa familiar. Bom, se você achou interessante e precisar do meu trabalho, faça contato aqui comigo. E também, se você achou o tema interessante e tem amigos que fazem parte de uma empresa familiar, compartilhe, porque quanto mais nós compartilhamos, pessoal, mais nós nos enriquecemos. Grande abraço, do Aloysio Alves, e até a próxima!